E a gente, de fato, começou a desenvolver uma amizade nesse acampamento. Mas no último dia desse acampamento, antes de contar o último dia, tem um momento marcante nesse acampamento que fez eu falar assim, tinha um caminho, uma pontezinha que ligava duas ilhas pequenas. E eu ia passar no momento em que ela estava retornando também. E aí eu fiz aquela brincadeira de abrir os braços assim para não deixar ela passar, ela pega e me abraça. Um adolescente de 13 anos. Qualquer menina que abraçasse ele naquele momento, ele estava apaixonado, porque vai ser carente lá longe, né? Mas eu já tinha orado, eu já tinha pedido a Deus. Quando ela me abraçou, eu falei, confirmação do Senhor. Fala Deus na minha vida, né? E eu fiquei apaixonado, amando ali, né? Mas no último dia do acampamento, aquela sobe lá no palco. E ela tem um recado para aquelas pessoas, né? E ela disse o seguinte, eu queria agradecer o momento que eu passei com vocês, e eu estou muito triste, ao mesmo tempo feliz, porque eu vou morar 1 ano no Rio de Janeiro, e depois eu vou passar 4 anos na África, como missionária. Quando ela disse aquilo, eu pensei em suicidar. Eu pensei em acabar com a minha vida, sério mesmo, porque, cara, para um adolescente, paixão é tudo. Eu nem dormia, eu ficava pensando nela, eu comia pensando nela, eu queria fazer tudo pensando nela. Às vezes eu queria ficar sozinho, só para pensar nela. Vocês já passaram por isso, vocês sabem do que eu estou falando. E quando ela disse ali que ela ia embora para ser missionária na África, eu falei assim, Deus, não, isso é injusto. É injusto, manda outra pessoa, mas ela não, o que você está fazendo? E ela foi para o Rio de Janeiro, morou 1 ano no Rio de Janeiro. Nos primeiros meses eu lembro que eu vivi um princípio de uma depressão, eu fiquei muito deprimido, tô brincando, mas eu fiquei muito triste, muito deprimido, eu não queria mais ir para a igreja, eu não queria mais fazer nada, porque parecia que o sentido da minha vida tinha se acabado ali. E ela ficou 1 ano lá no Rio, e nesse 1 ano eu conheci outras meninas em acampamentos. Não fiquei com nenhuma delas, mas também me apaixonei por outras, né? Aquele negócio, adolescente, abraçou, tá carente, apaixonou. Também ela ia ficar 4 anos na África, eu não ia ficar aqui esperando, né? Mas acabou que no final desse 1 ano no Rio, ela entendeu de Deus que não era o momento disso. E eu glorifiquei de pé, né? Brincadeira, eu nem sabia, eu não sabia de nada do que estava acontecendo com ela. E no acampamento do ano seguinte, na igreja de carnaval, quem tá lá? Ela. De novo no acampamento, eu já tinha esquecido, mas quando eu vi ela, não teve jeito, me apaixonei de novo. E a gente começou a orar bastante, oramos muito, porque a diferença de idade era algo assustadora, né? Eu tinha na época, quando a gente começou a orar, 13 e ela tinha feito 18. Então imagine a diferença de idade. Então a gente começou a orar bastante. Mas eu não era um menino de 13 anos comum. Eu, por ter vivido algumas crises na minha vida, tive que crescer mais rápido, tive que evoluir mais rápido. E, por exemplo, eu sou o filho mais velho, meu pai, por conta do trabalho, sempre foi muito ausente dentro de casa. Então eu, com 1 ano de diferença para o meu irmão, já ia na reunião de escola dele. Eu não conseguia nem pôr o pé no chão, na cadeira, mas estava lá sentado, escutando o que a professora estava falando em relação a ele. Eu me lembro de uma vez que a minha mãe me acordou e chorando, desesperada, dizendo, o seu pai, eu não entendia o que ela estava dizendo. De tanto que ela chorava, ela pedia minha ajuda. Eu não conseguia entender, e ela chorando, soluçando, pedindo a minha ajuda. Quando eu me levanto da cama e olho para o chão, meu pai está deitado no chão e um monte de remédio em volta dele. Ele tinha tentado suicídio. E a minha mãe começou a criar uma confiança muito grande em mim, pediu muito a minha ajuda para educar os meus irmãos, para criar os meus irmãos. Tanto é que meu irmão caçula hoje, ele tem 20 anos, ele está fazendo teologia no Rio Grande do Sul, mas se você olhar para ele, você vai me ver, porque ele é igualzinho, de tanto que ele teve a minha vida como um referencial para ele. Então eu acabei desenvolvendo esse lado paternal. Graças a Deus, meu pai não morreu nesse suicídio. Graças a Deus, pela graça de Deus, a vida dele foi poupada. E a partir daí ele começou então a desenvolver um pouco mais de relacionamento com Deus. Mas em relação a tudo que eu passei, eu tive que crescer muito
rápido. Eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Então, com 12 anos eu já trabalhava. Eu já fazia as minhas coisas, eu já tinha o meu dinheiro. Então, isso diminuía um pouco a distância dos 12, dos 13 para os 18. Mas mesmo assim era uma distância muito grande. E a gente começou a orar e a jejuar e a pedir a Deus. Eu tinha muita convicção de que ela seria minha namorada e minha esposa. Mas ela ainda tinha um pouco de receio, medo. Os nossos familiares não estavam em paz. E a gente só queria começar aquele namoro se houvesse paz. Paz na família, paz com os nossos líderes religiosos, com os nossos pastores. E nós oramos durante um tempo. E a paz chegou e a gente começou a namorar, de fato. E aí eu comecei a me desenvolver mais no meu lado profissional. Eu sempre fui muito feio mesmo. Eu não sei se eu era muito feio ou se os meus irmãos eram muito bonitos, mas do lado dele dava um contraste bem forte assim. Eu era tão feio que meus tios iam lá em casa pegar os meus irmãos para passear e me deixavam, sem explicação nenhuma. E aí eu comecei a criar alguns traumas na minha vida. E eu pensei assim, se eu não vou ser bonito, eu tenho que ser inteligente. E aí eu comecei a estudar. E comecei a dedicar mesmo ao estudo, ao trabalho, e a focar isso como um objetivo na minha vida. A minha mãe sempre foi muito empreendedora, e eu olhava para ela com um olhar de admiração, e eu fui crescendo nessa área. E eu me lembro de ter feito um curso técnico na área de informática. Com 13 anos eu já trabalhava num laboratório, fazendo manutenção, montagem, desmontagem, instalação. Se você pedir para eu fazer qualquer coisa hoje, eu não lembro de mais nada. Mas naquela época eu era bom nisso. E eu ganhava R$20 por semana. E era praticamente o dinheiro que eu tinha para pagar minha passagem para ir para a escola. Só que como eu tinha acabado de namorar, eu ia para a escola andando e voltava andando para guardar o dinheiro para a gente sair. Eu andava, sei lá, 5 quilômetros para ir, 5 quilômetros para voltar, mas para guardar aquele dinheirinho da passagem, né? E comecei a aprender a administrar o meu dinheiro. Depois desse curso de informática, eu fiz um curso técnico de vendas. Comecei a trabalhar numa loja do shopping. Era um menor aprendiz, né, como se diz hoje, e aí eu estudava meio período e trabalhava outro meio período no shopping vendendo tênis. E eu criei um gosto muito grande por tênis naquela época. E eu entendia tudo de tênis. O tecido que era feito, a sola, o tipo de borracha, eu entendia tudo. E ali com os 14 anos eu me tornei o melhor vendedor da loja. Só que eu era menor aprendiz, não tinha comissão. Então eu passava cada venda para um vendedor da loja e depois eles tinham que me dar um presente. E era uma troca legal. E aí eu comecei a crescer, fiz esse curso técnico de vendas. Depois eu fui fazer um curso de gestão de empresas na Fundação Getúlio Vargas com o Sebrae. E nesse curso eu me desenvolvi muito, mas muito. Esse curso transformou, entre aspas, a minha vida. Porque eu cresci muito profissionalmente. Durante esse curso, com um amigo do curso, nós montamos uma fábrica de sabonete líquido. Não deu certo, a gente faliu ali por 2 meses. Depois nós montamos uma confecção de bolsas femininas e estourou de venda. Mas vendia muito, vendia muito. Naquela época eu não tinha muito relacionamento com Deus, era um adolescente, estava pensando mais em trabalho, porque meu pai falava assim para mim: Juan, um homem é aquilo que ele tem. Se ele não tem nada, ele não é nada. E eu cresci com esse valor. Então, eu tinha Deus no meu coração, eu tinha igreja, mas o meu foco era dinheiro, era ganhar dinheiro, era ser um grande profissional. Esse era o meu objetivo de vida. E aí eu ia no shopping, tirava foto das bolsas, ia na confecção e falava assim: eu quero uma bolsa parecida com essa daqui. E elas iam comprar um material, fazer uma bolsa. Eu vou te dizer uma coisa: se você está procurando emprego, se não tem, se você não sabe o que fazer da vida, cara, trabalha com bolsa, porque você vai ganhar dinheiro demais. Sabe por quê? A mulher não pode ter dinheiro para comer, mas ela compra a bolsa. Ela não tem aonde ir com aquela bolsa, mas ela compra a bolsa. Ela parcela a bolsa de 60 vezes, ela faz um financiamento no banco, mas ela sempre vai comprar bolsa. E eu montei essa confecção com meu amigo e a gente começou a vender muita bolsa. Eu tinha 17 anos na época, comprei meu primeiro carro à vista. Eu vou contar uma história desse carro, era um Fiat Uno 1995, vinho 2 portas. Eu vou contar uma história numa mensagem sobre esse carro. E eu comecei a crescer profissionalmente dentro dessa área, ganhar experiência. E aí no final do curso eu comecei a participar de um processo seletivo com a Fiat e uma outra empresa. E o processo seletivo da Fiat, ele durava 1 ano. E nesse 1 ano eu tive que passar por testes psicológicos,
provas, testes de aptidão, conhecimento técnico. Foi um ano de teste até chegar ao final. E no final desse projeto aí, eu passei e eu começaria a trabalhar no ano que vem. Só que, nesse mesmo tempo, veio um cara de Osasco para Belo Horizonte. Ele tinha uma empresa de telecomunicações aqui em São Paulo, que se chama Líder Telecomunicações. Trabalha instalando TV a cabo, internet. Talvez você já viu um cabo, alguma coisa disso em São Paulo. E ele queria montar uma filial em Belo Horizonte dessa empresa. Ele foi até a faculdade, ele perguntou, ele pediu a indicação de um aluno e eles me indicaram. E ele tinha uma proposta muito boa para mim, uma proposta financeira, uma proposta, mas era algo muito arriscado, porque poderia dar certo ou não. Em paralelo a isso, eu tinha um crescimento a longo prazo na Fiat. Ia começar pequeno, um salário pequeno, mas era uma coisa garantida, era uma coisa que todo mundo apoiava. Eu fiquei nesse dilema. Eu continuo com a minha convicção, eu vou para a Fiat ou eu abro essa filial dessa empresa? Todos os meus familiares e amigos falaram, não, você tem que ir para a Fiat. Porque é aquela ideia de concurso, né? É aquela ideia de carreira, aquela ideia de estabilidade que os nossos pais tinham em mente. Só que isso não fez o meu coração bater. Como eu disse, eu admirava minha mãe por ela ser empreendedora, e eu queria ser empreendedor. E eu falei assim, por mais que possa ser arriscado, eu quero viver a adrenalina de montar, então, essa filial aqui. Eu me lembro que no primeiro mês de trabalho, eu trabalhava numa bobina de aço. Já viram uma bobina de aço? É como se fosse um carretel de linha, só que bem grande. E eu trabalhava sentado numa bobina de aço com o notebook na perna. Era assim, dentro de um galpão abandonado que a gente tinha acabado de locar. Mas com 6, 7 meses de empresa, nós já tínhamos 6 galpões locados, nós já tínhamos 1000 técnicos na rua trabalhando, e eu com 18 anos assumi uma posição que eu não estava preparado para ela. Eu comecei a ganhar dinheiro, fama e poder dentro daquela empresa. Eu não estava pronto para nada disso. O que acontece? Me perdi. Me perdi totalmente. E aí saí de casa, terminei o meu namoro, 4 anos de namoro já. Deixei a igreja de lado e me perdi nos valores, porque o dinheiro se tornou um Deus para mim. Eu não tinha cabeça, não tinha maturidade, nem experiência para viver aquilo que eu estava vivendo. E é interessante porque foi nesse momento em que Deus me resgatou. E Ele foi gracioso demais comigo, porque Ele não me deixou chegar ao fundo do poço. Eu me desviei um pouquinho para a esquerda e Ele logo me buscou. Eu me lembro de estar sentado na minha mesa, no meu escritório. Na frente tinha algumas paredes de vidro. Não é parede, é de vidro à frente. E lá embaixo ficava o RH, o telemarketing, ficava algumas pessoas trabalhando. E lá de cima eu ficava observando. E aí sabe quando você começa a olhar muito para um lugar e você se perde? E eu me perdi, fiquei olhando para aquelas pessoas trabalhando e comecei a viajar. E aí veio o Espírito Santo e ele disse assim, nada disso tem sentido. Foi a única coisa que ele disse. Naquela hora parece que as escamas que estavam nos meus olhos caíram e eu falei assim, o que eu estou fazendo com a minha vida? Meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estava desviando o dinheiro da empresa, eu estava praticando atos imorais dentro da empresa e eu falei assim, não é possível, olha onde eu vim parar, olha o que eu estou fazendo. E aí eu comecei a imaginar a minha vida daqui 40, 50, 60 anos. E eu pensei assim, não quero trabalhar a minha vida inteira para chegar lá, olhar para trás e falar assim, o que eu fiz da minha vida? Não fiz nada. Eu comprei uma casa, eu tenho um carro, mas isso vai ficar. Isso não tem sentido. E naquela hora eu comecei a viver um grande dilema. E eu me lembro de sair da empresa, sair da minha sala, escrevi uma carta de demissão de próprio punho, passei no RH, entreguei a carta, não disse nada, porque eu sabia que eles iam me questionar e não iam deixar eu tomar aquela atitude. Deixei aquela carta no RH, saí dali, fui na minha faculdade, eu já estava cursando outro curso, tranquei a faculdade, fui na casa daquela e comecei a tacar pedrinhas na janela dela, porque ela não queria me atender. E aí eu comecei a bater, a chamar, mais pra frente eu vou contar essa história de uma forma melhor.
E aí a gente voltou a namorar nesse momento, e eu fui para a igreja e eu disse assim: pastor, olha só, eu me desviei, mas Deus me chamou de volta e Ele tem um projeto para a minha vida e eu quero voltar, eu quero servir, eu quero recuperar o tempo que eu perdi. E ele disse assim: Juan, desde que eu te conheço, desde que você tinha 8 anos, eu sei que você tem um chamado. Desde que eu te conheço, eu sei da obra que Deus vai fazer na sua vida. Eu sei que Deus te falou que Ele quer que você vá servir a Ele, que você vai se preparar fazendo um curso. Eu sei que você tem que ir para o seminário, mas eu tenho algo para te dizer. Agora não é a hora de você ir. Eu falei assim: pastor, como não? Deixa eu ver se o Senhor perdeu alguma parte da história. Escuta só, eu pedi demissão, eu não tenho direito a nada, eu pedi demissão. Eu tranquei a minha faculdade, eu já voltei o meu namoro, e eu estou aqui, porque Deus falou. Ele falou assim: Juan, não, agora não é a hora de você ir. Eu não entendi. Eu saí da igreja revoltado com o pastor, revoltado com a igreja, revoltado com Deus. Por que ele havia dito aquilo para mim, se ele não havia dito isso para o pastor? E eu saí dali com muita raiva, dizendo: agora eu não tenho dinheiro para me sustentar, agora eu vou precisar voltar para casa. O meu pai não vai me aceitar, meu pai não vai entender o que eu estou passando ou a minha decisão. O que eu vou fazer na minha vida? Ele disse assim: Juan, Deus sabe. Eu não sei, mas Deus sabe. Mas agora a igreja não vai te enviar. E eu voltei para casa e comecei a pensar. E aí comecei a me envolver com algumas atividades em casa, ajudar algumas pessoas. Passou um mês, 30 dias exatamente. Meu avô foi para o hospital fazer uma cirurgia no joelho, uma cirurgia simples no joelho. Quem era o único desempregado à toa da família? Eu. Quem foi ficar com meu avô no hospital? Fui eu. E aí o meu avô não era cristão. E eu tive o privilégio e a oportunidade de falar do amor de Deus para o meu avô com mais de 80 anos de idade. Meu avô se batizou com mais de 80 anos, mas ele teve uma complicação no joelho, voltou para o hospital e faleceu. Passou 43 dias, 44 dias. A minha bisavó, mais de 100 anos, o meu bisavô, que era casado com ela, é fundador do Cruzeiro em Belo Horizonte. Uma mulher cheia de história, cheia de vida, com a cabeça boa, passou mal, foi para o hospital. Quem é que era o único ator na família? Quem foi ficar no hospital com ela? E aí eu tive o privilégio também de falar do amor de Deus para minha bisa, e ela também se batizou com mais de 100 anos. Mas óbvio, depois faleceu. Passou mais uns 40, 50 dias, o meu irmão, esse que hoje está como um missionário lá no sul fazendo teologia, ele tinha 14, 15 anos na época, e ele sentiu uma dor de cabeça muito forte, muito forte. E aí ele foi para o hospital, o médico falou que era enxaqueca, deu remédio para ele, não passou. A dor continuou, falaram que era sinusite, ele fez o tratamento, não passou. E a dor continuava, até que um dia, do nada, ele desmaiou. E aí a gente levou ele de ambulância para o hospital. E desse hospital, ele não saiu, porque o médico começou a fazer exames. Eu não estava nesse dia, a minha mãe estava com ele. E o médico disse para ela: olha, seu filho tem um tumor enraizado no cérebro. É muito grave, porque se fosse uma bolinha, um pedacinho do tamanho de uma fruta, a gente tirava, mas está enraizado. Pensa numa planta de raiz. A gente não sabe o que vai fazer com ele.